Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo a você que está em casa acompanhando o culto, que vai acompanhar, né? Porque quem está acompanhando agora só ao vivo, só agora aqui. Queria que você colocasse de pé. Nós estamos falando aí sobre o sal da terra, o cristão como sal da terra. E um dos textos que nós estamos lendo é Filipenses 3, 12 até o versículo 16. Todos acharam? Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu já fui também preso. Por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Podem sentar. Sal da terra. Às vezes a gente não sabe ainda o significado disso, né? Sal da terra, para o cristão, ele veio mesmo para ser sal. E sal é tempero, diferente. E uma das propriedades do sal, não sei se vocês lembram, não sou tão velho, mas também não sou tão novo. E antigamente, quando você machucava, cortava o dedo, minha mãe ia lá e metia sal. E meu chapa dói. E o sal, usando essa analogia, primeiro para curar, ele matava os germes ali e tal, ele machucava. E essa semana, que eu estava vendo aí, está reverberando na mídia, quem tem o WhatsApp aí, uma polêmica sobre o que o André Valadão está falando, do orgulho gay. Ele colocou uma pregação assim, quem não viu ainda, eu acho interessante você ver. Ele colocou uma pregação, Deus odeia o orgulho. E aí começa o mimimi, começa a mídia a falar. E sabe o que me deixa mais triste? É o cristão falar. Mas ele poderia falar de uma outra forma. O problema, meu irmão, que esses aí que estão falando, né, que tem que falar de outra forma, não falam de forma nenhuma. E o pecado fica. É normal você conviver agora. É normal. Você... não, mas coitado deles, né? Coitado deles, né? Segundo essa pregação lá do André Valadão, 57% dos cristãos lá, né? Aí eu não sei se ele está usando os cristãos dos Estados Unidos ou os cristãos do Brasil, porque ele mora agora nos Estados Unidos. 57% dos que se dizem cristãos
acham normal o dia do orgulho gay. Acha normal. O dia que eu estiver achando normal um dia de orgulho gay, meu irmão, você não é mais crente. Sinto te dizer, você não é mais crente. Eu sou meio, quando eu venho aqui na frente, eu sou meio para dar umas cacetadas. Eu não estou nem falando para você às vezes, estou falando até para mim. Eu pensei muitas vezes antes de falar isso aqui hoje, pelos dias que nós estamos vivendo aqui. O engraçado, sabe o que é? O crente acha normal. Mas quando tem uma charge, uma palhaçada daqueles humoristas, falando sobre que Jesus é gay, eu não vejo a indignação desses crentes. É normal. É normal. Meu querido, eu falo com muita propriedade, porque eu vivo, onde eu trabalho, eu vivo nesse mundo aí. Eu trabalho com arquitetos. E quem sabe, o mundo dos arquitetos, a maioria é homossexual. Mas eu não tenho que concordar com o que esse cara faz. Eu tenho que amá-lo. Eu não tenho que gostar. Gostar vem de gosto. E quando eu ponho na minha boca, eu acho muito ruim. Eu tenho que amar esse cara. Eu tenho que respeitá-lo, ele como pessoa. E eu respeito como pessoa. Eu tenho que respeitar todo mundo. Uma criança, um velho, um adolescente, o que quer que seja. Mas eu achar normal. Essa semana teve aí, hoje ou ontem, teve essa parada maldita. E eles estão atacando e vocês não estão vendo. Por que agora eles estão atacando a Deus, a Jesus? Toda a parada tem um negócio para falar de Jesus, que ele é preto, que ele é não sei o quê, que ele foi viado, que ele foi não sei o quê. Por que isso? A gente tem um grupo, eu participo de um grupo aí, o Weber. A gente fala mais ou menos, a gente está vendo algumas coisas acontecer de política. E quando eu vejo crente apoiando a doutrina da esquerda, aí eu vejo, realmente, Jesus está voltando mesmo. Porque ele está cego. Esse crente está cego. Achar que é normal esse governo estar aí é para seu benefício crente. Eu estou compartilhando coisas, eu estou vendo coisas acontecerem, notícias acontecerem, que está ficando cada dia pior. Crentes estão sendo assassinados por simplesmente pregar o evangelho. E não é longe não, tá? É aqui, ó. Seus vizinhos, na Nicarágua, estão sendo assassinados por falar de Jesus. E aí, nessa pregação, ele cita Calvino. Calvino dizia nos seus discursos lá, que ele seria um covarde, que ele visse a verdade de Deus sendo atacada e não fizesse nada. Será que estamos sendo os covardes? Vendo a verdade de Deus,
a Bíblia sendo atacada. E o que nós estamos fazendo? É normal? Estão achando normal tudo isso acontecer diante dos nossos olhos? Eu ia falar aqui mais coisas, mas eu queria que vocês refletissem nessas palavras aí. Não podemos achar normal, irmãos. Não podemos. Pois vocês são o sal da terra. O grupo de louvor vem, toma posição, por favor. Pense nisso. Sal da terra. Paulo aos Romanos, quando ele vai pregar lá, que ele começa, se você ler o livro todo, ele começa sentando a bordoada. Sentando a bordoada. Para depois falar do amor. Quando eu vejo a igreja, viu, Weber? Quando eu vejo a igreja, com pouca gente, eu fico pensando, será que o povo não quer ouvir palavras doces? Verdades doces? Como é que é aquele verdades... Tem um termo que a gente fala. Às vezes você quer ouvir mentiras doces, né? Eu prefiro verdades duras do que mentiras doces. Eu prefiro isso. Então, meu irmão, eu preciso que você saia dessa noite. Se você já sair daqui já pensando nisso, para mim eu já ganhei a minha semana, o meu mês já. Você não tem que odiar o homossexual. Muito pelo contrário. Você tem que odiar o pecado. E é pecado o que esse cara está fazendo. Você tem que chegar nele e falar, meu irmão, te amo, mas o que você está fazendo é errado. Hoje vai sair na televisão o tanto de coisas que esses caras fizeram aí. Eu já peguei aqui no Instagram, já apareceu aqui. Mais uma vez atacando a Jesus. Mais uma vez um cara simulando que está na cruz. E vem um cara e enfia o crucifixo lá no orifício dele. É normal isso. Mas a igreja não pode falar. Mas eles podem fazer o que eles querem. Meu irmão, pensa nisso. Em que mundo que você quer viver? Eu sei que já desisti do negócio de política. Porque é o seguinte, meu irmão. Deus está muito próximo. Jesus está muito próximo. Se liga, senão você vai ficar. Se liga. É duro isso, ouvir essas coisas. E é para mim que eu falo. Se liga, meu irmão. Às vezes você está achando normal as coisas e não são. Vamos ficar de pé. Pastor Paulo, o presbítero, bispo, vem aqui, por favor. Eu quero uma oração de um bispo aqui agora. Amados, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente.
Eu quero que você, neste momento, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Segure a sua cabeça, se você puder, com as suas duas mãos. O anjo do Senhor, que já está aqui, que está dentro de você, vai renovar a sua mente agora. E vai aguçar a sua fé. E o espírito de ousadia, não espírito de covardia. Você é aquilo que você consegue ser quando está orando. Isso nós aprendemos. Então eu agora quero que você ministre sobre a sua mente, dizendo que a sua mente está guardada em Cristo Jesus. Dizendo que você é a diferença na sua faculdade. Dizendo que você é a diferença na sua casa. Se a sua mente, como diz o nosso querido, for tocada agora, e se nós sairmos daqui tendo convicção que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, não tenho amizade com o pecado, não tenho amizade. Por quê? Porque o Espírito Santo que pulsa em mim, ele tem nojo do pecado. Comece a orar, comece a receber, comece a dizer: Senhor, os meus filhos são herança do Senhor. Quando o filho vai para a escola, é obrigação, é dever do pai, da mãe, orar pelo filho antes dele entrar na Kombi. E dizer: na mente dos meus filhos não tem professor, não tem diretor, não tem filosofia que possa tirar aquilo que um pai e uma mãe faz na presença do Senhor. Para isso você tem que levantar de madrugada. Para isso você tem que ir lá na sua cama, no quarto do seu filho e da sua filha e dizer: minha filha, você é a herança do Senhor. O Senhor está renovando a sua mente. Eu vou orar agora. Eu vou orar agora. E você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Pai de amor, Pai de verdade, nós estamos com a nossa mão sobre a nossa cabeça. A renovação da nossa mente. Nós queremos agora levar, ó Deus, os nossos pensamentos cativo até a Ti. E declarar: esta igreja é a marca do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Eu faço parte de uma mente renovada pelo poder do sangue de Jesus. Aplauda Jesus e diga a Ele: eu sou uma nova criatura. Com você. A paz do Senhor, amém, igreja? É de muita felicidade ver todos vocês aqui, viu? Eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias lá em João 4, versículo 24. Todos acharam, amém? Lá está escrito assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu acredito que todas as palavras aqui essa noite estão em concordância, porque você é a luz do mundo e sal da terra.
E não tem como você ser luz do mundo, sal da terra, se você não for um verdadeiro adorador. Quantos estão comigo? Amém? Amém? Prestem atenção numa coisa. O testemunho que eu carrego é que eu lembro até hoje o dia que eu orei a Jesus e falei: Jesus, eu quero ser uma verdadeira adoradora. E eu ainda tenho as minhas dificuldades, mas hoje eu adoro Jesus com todo o meu coração. Porque eu creio que não há outro igual ao meu Deus. Não há outro igual ao nosso Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Não há outro igual ao nosso Deus. E como o pastor Moroni disse, Ele está às portas. Você está pronto para encontrar com Ele? Você tem negado a si mesmo todos os dias? Vocês têm? É duro ouvir isso, né? Será que eu tenho negado a mim todos os dias? Quando eu falo em verdadeiros adoradores, eu falo naqueles que não somente cantam, mas adoram. Adoram com o coração borbulhando na presença de Deus. Então hoje eu quero que você olhe para os céus enquanto está adorando. E adore em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores, filhos de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Amém? Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas, declare, estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Com mais força, declare. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas.
Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, declare. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, não, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, chame ele. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Erga suas mãos ao alto e adore, 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 adore. Pode morar aqui, meu Pai, meu Abba Pai. Mude as coisas de lugar, e mude as coisas de lugar aqui, Jesus. Maranata, 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 vem, Maranata, vem, chame, Maranata, vem, a terra clama, oh, a terra clama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer, oh, a terra clama, oh, a terra clama o teu nome, chama pelo teu nome. Oh, a terra clama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer, sim, queremos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Declare mais alto. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pastores que aqui estão presentes, não durmam.
Não durmam, pastores, porque a igreja é ovelha. A igreja é ovelha e os pastores foram chamados para discipular as ovelhas. E as ovelhas estão sedentas. Aleluia! As ovelhas estão sedentas. E vocês são os pastores dentro da igreja. Não durmam. Caminhem pela igreja. Orem por quem for preciso, mas não durmam, porque a igreja precisa dos pastores. Vocês são chamados, não durmam. Declare mais uma vez: a terra, ela clama ao nosso Deus. Clama, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra ela clama, clama, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. As palmas. A terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Sim, Jesus, a terra clama, a terra clama. A terra clama o teu nome, Jesus. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Só a igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez declare a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, somente a Ti, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Somente a Ti, meu Deus. A igreja canta. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Eu quero convidar aqui à frente o pastor Euclides para estar trazendo a palavra hoje. Quer dizer, Bispo Paulo, vem aqui orar pelo pastor Euclides.
Declare assim: Pastor Dioclides, eu te recebo na condição de profeta e com o seu galardão. Amém? Amados, Foi aqui, ó. nós vamos agora receber a palavra no nosso coração. O semeador saiu a semear, e um bocado de semente caiu em terra boa. Você é uma terra preparada pelo Espírito Santo. Receba agora o profeta do Senhor. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, eis aqui o teu ungido, ó Pai, a quem o Senhor separou e já colocou nos lábios dele a tua palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que possamos escutar esta noite. Toma o teu servo nas tuas mãos, usa como sempre o Senhor tem feito, que ele diminua e que o teu nome seja honrado através da sua vida esta noite, no nome de Jesus. Você é aquilo que consegue ser quando está orando. Aleluia, agora sim. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aleluia. Feliz em estar aqui com vocês novamente, num momento especial como esse, que é a ceia do Senhor. Eu quero iniciar convidando a igreja para abrir em Filipenses. Filipenses capítulo... Foi lido aqui na abertura o capítulo 3, que fala sobre a soberana vocação. É o tema que a igreja está desenvolvendo, né? A soberana vocação. E foi lido aqui, eu queria dar continuidade, voltando um pouquinho ainda, no capítulo 2, versículo 12, porque para contextualizar ainda mais esse tema da soberana vocação, porque Filipenses capítulo 2, versículo 12 vai falar sobre o desenvolvimento da salvação. Aqui na soberana vocação, nós lemos que o apóstolo Paulo informa que, vou ler para vocês que fica melhor, para depois a gente voltar para o 2, versículo 12. O apóstolo Paulo diz aqui aos Filipenses no 3,12: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo também, isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E voltando aqui para o 2, versículo 12 em diante, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie
de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vou voltar novamente para o 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Graças a Deus, já oramos e podeis assentar. Lembrei aqui já de como o culto iniciou, típico de um culto de Santa Ceia, e fala do desenvolvimento da salvação e da soberana vocação a qual nós somos chamados. Nós, para entendermos a nossa vocação, a vocação é o lugar em que nós sabemos que fomos chamados para estar. É aquilo que nós, em Deus, já fomos chamados para ser e sabemos que somos isso. E para a gente entender aonde a gente precisa chegar, a gente precisa entender também quem somos nós. Qual é a nossa origem? A nossa origem é quem define também o nosso destino e a trajetória. Deus é tanto a nossa origem, quanto também o fim de todas as coisas. Então, Deus é tanto a origem, quanto o fim de todas as coisas. Para a gente entender melhor, vamos comparar aqui a semente, né? O que é a semente? A semente, ela e comparado com a árvore, ela já é a árvore em potencial. E a árvore está ali, contida naquela semente. Então, a semente já é a árvore. O que pode faltar naquela semente? Isso trazendo para nós o devido desenvolvimento. E é para isso que Deus nos chama. Baseado naquilo que entendemos que somos chamados em Deus, e que a nossa vocação em Deus é o que o apóstolo Paulo nos chama aqui, para entender, né, que como semente, a semente ela é perfeita no seu estado de semente ainda, mas vai ter um momento que não cabe mais, ela vai precisar desabrochar e ela vai precisar passar pelos seus devidos estágios para que frutifique. E o apóstolo Paulo, em outra passagem, ele nos informa que, como filhos da luz que somos, nós andemos também dignamente, de acordo com isso que entendemos, para que nós não sejamos também infrutíferos. E é esse o nosso chamado. Eu lembrando aqui do meu casamento, né? Eu pensando comigo, a pessoa que eu sou hoje, eu e a minha esposa, a pessoa que nós somos hoje, comparado com a pessoa que nós éramos quando casamos. Muitas coisas nós passamos, os bispos aqui presentes já acompanhou muito das nossas pelejas na questão matrimonial, mas uma coisa a gente já tem entendido, né? A deixar as coisas que para trás ficam, tá vendo? E avançar. Tem coisas que a gente alcançou no momento próprio de alcançar, e a gente não poderia querer mais de nós, baseado no nível de maturidade que a gente tinha, o que a gente tem hoje. Então a gente não pode querer mais de nós, e nem Deus vai requerer mais. Mas há momentos que já é o tempo de avançarmos nisso. Por exemplo, relacionado aí ao casamento, né? Eu vi aqui que a gente desenvolveu na nossa relação uma capacidade cada vez maior, né? Estamos desenvolvendo mais ainda, mas nós estamos desenvolvendo uma capacidade de cada vez maior de ficar nervoso sem ficar ressentido, né? De ficar irado sem ficar amargurado. Aí eu lembrei aqui do Morones, aqui quando abriu o culto, estava nervoso, viu? E é isso, irado, isso é da nossa humanidade. Então ninguém vai omitir o nosso estado de humanidade. O que a gente faz é isso, evoluir na nossa condição, a gente saber que nós temos o devido domínio próprio, né? Nós temos nervos para ficar nervoso mesmo, nós temos tendões porque às vezes a coisa fica tensa e o tendão ajuda mesmo. E é isso, quando a gente está nervoso, quando a gente está tenso, nós estamos ao mesmo tempo também em Deus, e estando em Deus a gente administra tudo isso. E graças a Deus
pelo entendimento. Inconformado. E foi dito, né, também aqui no início do culto, né, não vos conformeis com este mundo. Nós não temos mesmo que nos conformar. Errado seria se a gente começasse a achar tudo bem, tudo bacana, e em nome do amor, né, a gente começa a se conformar com tudo. Eu aprendi com um autor que eu leio muito, C.S. Lewis, né, Morones, que Deus é amor, mas tem um perigo muito grande, porque as pessoas estão invertendo essa ordem. Enquanto a gente entende que Deus é amor, está tudo bem. Deus é amor, mas o amor se torna um demônio quando a gente diz que o amor é Deus. Deus é amor, e ponto final. Mas o amor não é Deus. Então o amor, em nome do amor, não se pode tudo. Em nome do amor não se faz tudo. Em nome do amor não se aceita tudo. Ontem eu tive a oportunidade no casamento de ler 1 Coríntios 13, casamento do meu grande amigo Márcio, que me deu a honra de celebrar, e diz que o amor tudo sofre, de fato, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Isso é o amor. E nós andamos em amor, e em amor a gente confronta também. No meu relacionamento familiar, eu e a minha esposa, a gente aprendeu até a confrontar um ao outro, porque a gente não sabia confrontar. Se a gente sentasse para confrontarmos um ao outro, o trem não ia prestar, não prestava em tempos atrás. Hoje a gente teve uma conversa bacana, a tensão foi lá no alto, e eu saí maravilhado dessas conversas, porque há 10, 15 anos atrás, essa conversa não ia muito longe, não ia prestar. E a gente terminou, e assim, é para isso que serve a nossa capacidade em Deus de administrar os nossos nervos, nossas tensões, porque a gente agora, eu fiquei maravilhado com a minha capacidade. Eu não sabia que eu dava conta de ficar nervoso, sem ficar amargurado, de ficar irado algumas vezes, tenso algumas vezes, sem ficar ressentido. E a gente descobriu, um ao outro, terminamos a conversa, já estávamos ali de novo agarradinhos. Então, assim, graças a Deus por isso. O amor, né, a gente percebe o amor sendo desenvolvido nisso. E esse é o princípio da semente. Somos luz. A palavra que nós, e o tema que nós estamos administrando nesses meses é isso, que somos sal da terra e somos luz do mundo. E como filhos da luz, né, Efésios capítulo 5, vai nos orientar a respeito disso, né, sobre como a gente precisa desenvolver. Mas Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8, a respeito da luz que nós somos, vai dizendo assim: pois outrora éreis trevas, Efésios 5, versículo 8 em diante, outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que bênção essa passagem, porque vai mostrar aqui que, como filhos da luz, nós vamos entender que a luz, ela tem uma função, que é a função primordial da luz, que é dar referência. Para quem recepciona a luz é a referência, mas para quem não recepciona a luz ela é um confronto. A luz confronta.
Isso é o que nós somos. E como filhos da luz, está escrito que nós fomos colocados pelo que desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Está escrito que como igreja, Deus nos colocou como luz das nações. Por isso que em Romanos está escrito que o quê? Que é toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que nós, como luz, somos referências, mas não precisamos nos preocupar com isso, apenas continuar sendo a luz que somos. Porque não recepcionar essa luz é rebeldia. É estilo que aconteceu com vamos pegar homens de Deus que foram referências na história, e por isso eles foram colocados como luz, e sua luz resplandece até os dias de hoje. Você pega ali Caim. O texto diz a respeito de Abel e Caim, que o sacrifício de Abel foi agradável diante de Deus. Mas Caim, ele se aborreceu disso. Ao invés de Caim pegar e ter no sacrifício de Abel a referência de sacrifício, ele se indignou. Ele se indignou. Então, o que a gente entende? Que a luz, ao mesmo tempo que é referência para aqueles que se salvam e a recepcionam, é condenação para aqueles que se rebelam a ela, né, Morones? É assim que diz a respeito de Noé. Noé foi outra grande referência mencionada na Bíblia, e na história ali que o escritor de Hebreus coloca ali como os heróis da fé. Vem Abel como a grande referência, cuja luz resplandece até hoje, e vem Noé, que diz assim, que Noé, pela fé, ele atendeu a Deus, ele discerniu que Deus estava falando com ele, e fez o que devia ser feito, salvando a sua casa. Mas aí diz que pelo testemunho de Noé, e pela forma como ele atendeu a Deus, ele também condenou o mundo, que na sua incredulidade recusou a mensagem, rejeitou a mensagem. Nós somos os Noés do dia de hoje, dos dias de hoje. Nós somos os Abéis dos dias de hoje. Porque a nossa voz e a forma como nós resplandecemos, e não importa quantos dias de vida, né, quanto tempo temos que nascemos em Cristo e recepcionamos a luz de Cristo. Porque aquele ladrão na cruz, ele teve poucos minutos para ter um tempo com Jesus, descobrir quem é Jesus, e baseado na luz que ele recebeu de Cristo, ele entender que ele precisava se arrepender. E aquele ato daquele ladrão na cruz, reconhecendo que estava diante de Cristo, o Filho de Deus, aquele que poderia lhe proporcionar a salvação, e aquele que mostrava os seus pecados, dos quais ele precisava se arrepender, está escrito, né, que ele naquele momento, ele ouviu de Cristo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O gesto daquele ladrão, que teve poucos minutos de vida, vamos colocar assim, fala conosco até hoje. Aquele ladrão é a grande referência de arrependimento para nós. Se alguém tem dúvida, né, de que pode ser salvo, independente de quão longe tenha ido, de quão mal tenha sido, é só olhar para aquele ladrão. Ele não precisou provar, ele não precisou de ter obras para provar o seu arrependimento. Ele só precisou entender que ele estava diante do Filho de Deus. Isso é luz sendo manifestada, e nós somos essas pessoas que desenvolvem a nossa salvação e que manifestam essa luz. Então, amado, saiba que a forma como você resplandece nesse mundo, mesmo sem saber, impacta a sua geração, impacta a sua posteridade. Eu fico olhando para os meus filhos e pensando em como eu posso, diante deles, né, transferir
o meu legado. E aí eu não me preocupo em deixar herança nenhuma para os meus filhos. Nada que eu possa transferir, nem bens, mas eu me preocupo, nem a minha profissão, porque eu tenho uma profissão, mas eu quero transferir o meu legado. O meu legado é a forma como na minha profissão ou na minha vida diária eu me conduzo. E esse legado sendo transferido para o meu filho, não importa o que ele venha fazer da vida, se ele vai ser um faxineiro, se ele vai ser um padeiro, as pessoas vão ver, rapaz, esse Rafael aí, ele parece com o Dioclides, eu acho que ele é filho do Dioclides. Nunca vi o Rafael. Por quê? Rapaz, o jeito que ele trabalha aqui, o jeito que ele executa os seus serviços aqui, é semelhante à forma como o Dioclides executa lá o seu trabalho. Rapaz, esse padeiro aqui deve ser filho da manicure ali. Por quê? Porque é pela forma como ele atende. Ele dá o seu melhor. Ele aprendeu com alguém a dar o seu melhor. Então não tem a ver com o que a gente recebe de bens ou com o que a gente recebe de instrução ou função, mas tem a ver em como a gente executa e faz as coisas que a gente faz. Isso é legado. Isso é o que eu pretendo. Eu não me preocupo com o que meu filho vai escolher para a vida dele de profissão. Às vezes eu me preocupo como ele vai fazer isso e quem está indo diante dele nas escolhas que ele está fazendo. A gente precisa pensar dessa forma o legado. A gente precisa pensar dessa forma a luz que nós somos e o sal que a gente é. Amém? Quero deixar nessas poucas palavras aqui a ministração dessa noite para a gente seguir para a ministração da ceia do Senhor. E eu fico feliz pelo entendimento que nós estamos tendo das mensagens que temos aprendido aqui. A forma como nós temos crescido, a forma como temos nos desenvolvido. Quero convidar aqui os irmãos que vão partilhar a ceia do Senhor. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Pense agora nas coisas que estão indignando você. Pense agora nas coisas que estão deixando você inconformado, porque a gente precisa estar realmente inconformado com esse mundo e com essas coisas. Agora pense em qual é a minha e a sua responsabilidade diante de todas essas coisas. Nós não fomos chamados aqui para reclamar, eu sempre digo isso, sobre as trevas que existem no mundo, mas nós estamos aqui para dar a referência que este mundo precisa ter. Por isso que está escrito em Romanos dessa forma, que a natureza clama, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Somos nós, é eu, é você. E eu digo mais, ninguém aqui que esteja se perdendo, que venha se perder, não vai se perder por falta de salvação. Ninguém aqui que não esteja dando frutos, fomos chamados para frutificar. Esse é o propósito final. Essa é a característica daquele que está desenvolvendo, né? Como semente, agora chegou ao seu pleno desenvolvimento. Você vai saber que você chegou ao seu pleno desenvolvimento porque você vai frutificar. E ninguém aqui vai deixar de frutificar. A semente, como foi dito, tem o potencial todo, pleno dentro dela, para que ela chegue à frutificação. Então você tem todos os recursos necessários para frutificar. E assim como Deus abençoou lá no jardim, tendo formado o homem, abençoou e disse: sede fecundos, frutificai, enchei a terra. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, frutificar. Se Deus te chamou e te abençoou para frutificar, não frutificar é rebeldia apenas. Nós não deixamos de frutificar por uma falta de capacidade que venha ter em nós, que venha existir em nós.
mas significa que de alguma forma nós estamos nos rebelando àquilo para o qual Deus nos chamou. Nós estamos nos rebelando àquilo para o que Deus nos constituiu. Então ninguém se perde por falta de salvação, mas muitos estão se perdendo porque diante da salvação não se arrependem, não a recepcionam. Então, no nome do Senhor Jesus, você como luz que é na sua vida agora, apresenta todas as coisas agora que te incomodam, todas as coisas agora que você vê ao seu redor e que você enxerga como um mal, você agora, traz agora para a sua área de ação como sendo agora a sua responsabilidade, manifestando a luz que você é. Mas não se preocupe com os resultados disso que você vai fazer, só tenha paz, porque sob a luz, a Bíblia diz, Isaías 60 diz que todos andarão, a luz que em ti há, a luz que em ti nasceu. Essa é uma profecia para a igreja. Então todos estão andando e recepcionando a luz que irradia de ti. Os que não fizerem isso, não vai ser por não entender isso, por não compreender que existe luz em ti, mas simplesmente porque vão se rebelar mesmo. Aí não é a sua responsabilidade lidar com quem se rebela, mas a sua responsabilidade é lidar com aqueles que são atraídos a ti, atraídos por ti. Então, no nome do Senhor Jesus, apresenta agora todas essas questões que eu mencionei, vamos orar aqui. Pai, obrigado por entendermos essa palavra, entendermos essa mensagem, e o Senhor nos chamou para isso, para que possamos revelar todas as riquezas em Deus que existem em nós, e por meio do Teu Espírito Santo, essa revelação é plena em nós e chega e tem um alcance em toda a nossa área de ação. Eu apresento, ó Pai, começando pela nossa casa, o resplendor desta luz começando pela nossa casa, a partir de nós, alcançando nosso cônjuge, alcançando nossos filhos, alcançando nossos pais, alcançando os nossos irmãos, e se expandindo cada vez mais, alcançando toda a nossa parentela, e se expandindo cada vez mais, alcançando os nossos vizinhos, os arredores da nossa casa, a nossa área de ação lá no nosso trabalho, no nosso local de trabalho. Aleluia, nós entendemos que somos luz, nós não queremos ser luz, nós já entendemos que somos luz, nós só queremos não ofuscar essa luz que existe em nós. Então, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de ser luz neste ambiente que fomos colocados. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos, ó Pai, te glorificamos, Senhor, e ministro sobre a cabeça dos teus filhos essa capacidade cada vez mais crescente, cada vez mais evidente de manifestar os frutos que eles foram chamados para manifestar. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e agradecemos pela vida dos teus filhos. Aproveitando, ó Pai, nós estamos aqui com os implementos da ceia. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos aqui hoje de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Este é o teu corpo, este é o teu sangue consagrado, manifestando quem o Senhor é, manifestando que o Senhor deu a sua vida, que o Senhor foi partido e entregue por causa dos nossos pecados, e por causa deste ato nós recebemos a luz e manifestamos essa luz. No nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Podeis servir. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim
naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Declare no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Oh, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Todos receberam o pão e o vinho? Para mim está faltando o pão aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Bem, vamos participar do corpo do Senhor Jesus, todos juntos. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Obrigado, ó Pai.
Obrigado, Senhor. Aleluia, pelo pão que partilhamos juntos. É o teu corpo. Aleluia. Glória a Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Jesus. Nós vamos fazer isso em 3 goles, como a gente costuma fazer, tá bom? 3 etapas. Você vai repetir comigo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, Por isso, o Espírito Santo o Espírito Santo está vivificando o meu corpo mortal para a glória de Deus Pai. Amém. Toma o primeiro gole. Glória a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela saúde que podemos experimentar a vida do Senhor em nós, plena, aleluia, que se manifesta inclusive em nosso corpo físico. Obrigado, ó Pai, pelas curas, pela saúde, aleluia, pela vida manifestada, pelo fluir da tua vida no nosso corpo físico, onde quer que as pessoas estejam, onde quer que cada um esteja necessitando dessa intervenção em favor de suas vidas, em favor do seu corpo físico, nós ministramos saúde, vida, cura para a glória de Deus Pai. Aleluia. Repete assim comigo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, Por isso, o Espírito Santo o Espírito Santo está vivificando o meu corpo moral para a glória de Deus Pai. para a glória de Deus Pai. Pode tomar o segundo gole. Aleluia, dê graças a Deus por isso, por aquilo que está sendo operado na sua vida, na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu caráter, no seu modo de viver. Aleluia, sua mente é a mente de Cristo. Aleluia, o seu coração é voltado para Deus, para a vontade de Deus, para a vontade do Pai. Graças a Deus por isso, graças a Deus, porque nós pertencemos a Ele, todo o nosso ser, toda a nossa vida, nossa mente, nosso coração pertence a Ele. O Espírito Santo é quem dirige, direciona nossa mente para tomadas de decisões. Aleluia. Nossos sentimentos são o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, conforme somos ensinados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Repete comigo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, Por isso, o Espírito Santo o Espírito Santo vivifica a minha identidade financeira a minha identidade para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glorificamos a Ti, Senhor, como quem entende que o Senhor é a fonte de toda provisão. Não cabe em nosso coração ansiedades, não cabe em nosso coração medos, não cabe em nosso coração preocupações. O Senhor, aleluia, o Senhor é quem cuida de cada um de nós. O Senhor é quem cuida do nosso hoje, o Senhor é quem cuida do nosso amanhã, o Senhor é quem cuida dos nossos recursos, o Senhor é quem é o dono do ouro e da prata, o Senhor é que é o dono de toda a provisão, é o Senhor quem prospera a nossa vida, o Senhor é quem alcança aqueles que
são gestores dos recursos deste país e que chegam até nós. Então nós te louvamos por isso, nós te louvamos por entender isso e te glorificamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de passar aqui para o Bispo Heber, para ele fazer a finalização. Graça e paz, igreja, amém? Há tempo não. Eu queria que você se assentasse. Já que o nosso pastor Dioclides me deixou uns 2 minutinhos, eu quero falar com você rapidamente. Já foi feita a oração a respeito da sua vida financeira. Sabe por que você ceia todo mês? Para que você deixe o que é velho e entre no que é novo, amém? Por isso nós ceiamos, para fazer daquilo que é memória em Cristo, ser memória em nós, para nós sabermos que a nossa fonte de renda, a memória dela está em Cristo Jesus, amém? Como é que está a sua fonte de renda? Abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 3. Texto conhecido. Mas existe um aspecto que Deus considera muito nas nossas práticas diárias. Ele se chama fidelidade. Fidelidade é uma prática diária. Diga para o seu vizinho assim: fidelidade é uma prática diária. Assim como a unidade do marido com a esposa, assim como a unidade da família é uma prática diária, fidelidade é um aspecto da família que está crescendo e por isso Deus vai lá e abençoa o fiel. Amém, igreja? Se você está sendo fiel no pouco, Jesus vai dizer assim: eu te colocarei sobre o... Malaquias 3:10 diz assim: trazei, pois, todos os dízimos à casa do tesouro. Uma pausa. Aqueles que tomaram a ceia, diga assim: eu tomei a ceia. Logo, eu estou na casa do tesouro. A Bíblia em Hebreus diz que o véu foi rasgado, né, Miriam? De cima a baixo. O caminho que uma vez estava fechado para a minha vida financeira, agora está aberto, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. A casa do tesouro que Malaquias, lá na antiga aliança, profetizou, ela já está aberta e tendo aquele que tem fé, tem acesso a ela. Diga assim: eu tenho fé. Diga assim: eu creio. A palavra nos escritores aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? Diga assim: o que eu espero, eu falo. É uma obviedade. O que é que eu espero da minha fonte de renda? Estando eu na casa do tesouro, Bispo Paulo, o que eu espero da minha fonte de renda? Ela não pode, porque as notícias do governo é uma, ela não pode ser contaminada, porque a notícia do governo não é a notícia da casa do tesouro. Logo, se você está perdendo tempo com um jornal, com notícia, com WhatsApp, com essas coisinhas, não deixa a sua vida financeira ser contaminada com isso. O diabo só quer uma oportunidade para que você fale a respeito da sua fonte de renda. Assim é com todo aspecto da sua vida. Se você falar a respeito do seu casamento, da forma como o mundo está dizendo que é casamento, vai perder. Como diz o outro, perdeu o playboy.
Por isso que nós, na Casa do Tesouro, os jovens, aqui tem um bocado de jovens, depois eu queria fazer uma oração com imposição de mão sobre esse monte de jovens, para eles darem crias e crias e crias e crias. No mundo espiritual, tá? Quando depois vocês casar, vocês não entenderam. Depois vocês casar, e antes de vocês casar, ovelha, tem que gerar ovelha. Eu vejo assim uma multidão de jovens. Amém, jovens? Amém, jovens? É isso aí. Então, esse é o motivo da minha oração, né? Para vocês casar assim, de uma hora para outra, assim. Depois de vocês casar, vocês podem ter muito filho. Então, jovens, na Casa do Tesouro, jovens casados, é na Casa do Tesouro que nós fazemos planos. É na Casa do Tesouro que nós consagramos os nossos planos. É na Casa do Tesouro que nós andamos em fidelidade para com Deus diante dos nossos planos. Nós não andamos fiéis apenas com o próximo, nós andamos fiéis para com Deus. Porque, como é dito aqui pela palavra de Deus, Deus é fiel. Antes que você seja fiel, Deus já é fiel. E Ele vela, ou seja, Ele ilumina diariamente pela sua própria palavra. Se Ele falou, Ele vai... Está muito fraco. Se Ele falou, Ele vai. Por isso que você toma ceia. Para você sair do aspecto do mundo e entrar na casa do tesouro. Em todas as áreas da sua vida. Como foi dito, não vos conformeis com esse século. Por quê? Porque esse século não é para você conformar, é para você estar na casa do tesouro. Eu estou falando isso por quê? Porque eu acredito na sua fidelidade, na sua oferta, no seu dízimo. Você que está em casa também. Talvez você não tenha trago nenhum valor monetário. Peça o Pix aí para o bispo, para o pastor Dioclides, pastor Natan, para a Raquel. Peça aí, faça a sua transferência. Mas saiba que você está na casa do tesouro. E que na casa do tesouro não existe ferrugem, não existe traça para corroer os seus sonhos, para corroer os seus projetos, para corroer os seus planos. Isso é neste século que não serve para nós mais. E aí nós poderemos viver glorificando o nome do Senhor na nossa fonte de renda. Amém, igreja? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quem é a casa do Senhor aqui? Você sabe que esse texto aqui, ele ficou novo depois da nova aliança. Antiga aliança e nova aliança. Antiga é antiga. Ficou velha, ultrapassada. A nova aliança, antes a casa de Deus era um templo. Por que você vê igreja em cada esquina? Porque ali é um templo. É um foco de luz. Luz do mundo e sal da terra. Aqui tem um templo, mas a casa são vocês, como foi louvado aqui. Diga assim, a casa sou eu. A moradia sou eu. Por isso que foi cantar, tem vezes quando a gente precisa de louvar a Deus, pedindo para o Espírito Santo entrar com um pano e com um rodo, uma vassoura boa, talvez aqueles escovão bem grosso mesmo, quando nós era menino, os escovão tinham bombril, para tirar a craca velha de dentro de nós, porque nós somos moradia, e o Espírito Santo tem que gerar em nós vida a respeito de nós mesmos. Você prestou atenção no que eu disse aqui? Porque quando os nossos sonhos estão morrendo, não é porque falta presença na casa do tesouro, é porque eu estou morrendo para mim mesmo. Eu estou infrutífero e improdutivo para mim mesmo. Aqui no Santo dos Santos, Jesus vai dizer para você que Ele está te dando vida e está te dando vida em abundância. Assim é a sua fonte de renda. Assim é onde você colocar a planta dos seus pés, se você trocar de emprego, se você for para casa, se você não for trabalhar, a sua fonte de renda é a sua vida, são os seus olhos a respeito de você mesmo. Por isso que os irmãos cantam, entra na casa, faz a limpeza, mas muda com relação a você mesmo, porque a casa do tesouro, ela é infalível, ela não vai falir. Amém? Nós falimos com relação aos nossos pensamentos, falimos com relação aos nossos planos, mas Deus, Ele é fiel. Amém? Você que é dizimista e ofertante, vai ficando de pé aí. Você que jovem que tem planos para o futuro. Aí vai continuar o texto e o profeta vai dizer assim, provai-me nisto, diz o Senhor. Diga para o seu vizinho assim, prova Deus nisso. Olha para os olhos dele e diga assim, prova Deus nisso. Sabe qual é a prova que nós fazemos diante de Deus? Eu gosto de simbolismos.
A prova é você sentar à mesa com Deus, ser recepcionado no poder do Espírito Santo e provar de Deus. É o que o pastor disse, ou o que o Morones disse. Gostar, tem gosto, Deus tem um gosto. A vontade de Deus, Morones, tem um gosto, ela é boa, agradável e perfeita. Eu sento na presença de Deus e provo. Não é pegar Deus e colocar Deus contra a parede e falar: Deus, eu sou dizimista, por isso que eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Fica de cabeça para baixo, fica de cabeça para cima, vai para o canto, vai para o outro. Não, Deus não vai fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita. A sua muitas das vezes não é. Então nós pegamos a nossa vontade e colocamos debaixo da vontade de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então não adianta provar a Deus, que esse negócio de provar a Deus jogando Deus na parede, você não dá conta. Provar a Deus é degustar da boa vontade dEle. É como sentar numa mesa do almoço com a família e degustar da presença dos filhos, da presença da esposa, sorrir em volta da mesa. Amém, igreja? Se você não é dizimista, se você não é ofertante, eu quero te encorajar a você ser. Porque a partir do momento que você decide ser dizimista e ofertante, você está sendo encorajado a provar de Deus na sua fonte de renda. E Ele vai continuar dizendo para você assim: se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sobre vocês, sem medida. Bênçãos, diga assim comigo, bênçãos sem medida. Ou seja, não existe efeito de régua, métrica, a gente que trabalha com isso, que a gente possa fazer medição dessas bênçãos. Amém? Então você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você vai fazer como se fosse uma concha assim na palma da sua mão. Se você estiver com a sua esposa, com a sua família, filhos perto de pais aqui, se você não trouxe o seu pai, a sua mãe, coloque aí eles aí. Filhos que podem abençoar pais, filhos que podem honrar seus pais. O melhor momento de honrar os pais, presta atenção aqui, meninos, o melhor momento de honrar os seus pais é em oração. Você vai para a prática lá na sua casa, você lava a louça, você limpa chão, você é grato ao seu pai, você é grato à sua mãe, mas na oração é que você honra os seus pais. Então coloca a vida financeira dos seus pais aí na sua mão, junto com a sua. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer isso para a sua vida? Você deseja isso na sua vida? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui em gratidão na casa do tesouro para com a tua igreja. Te louvamos, Espírito Santo de Deus, pela inteligência emocional dos teus filhos, pela capacidade dos teus filhos de adquirir e administrar riquezas. Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque aqui na casa do tesouro é onde os nossos olhos são iluminados, aonde, Espírito Santo de Deus, a nossa fé está crescendo, aonde podemos falar dos planos do Senhor para o nosso coração e dizer que bem-aventurado é a nossa família, bem-aventurado é o nosso casamento, bem-aventurados são os nossos filhos, bem-aventurado é a nossa terra, bem-aventurada é a nossa nação, porque nós somos ofertantes e dizimistas na tua casa. Amado Espírito Santo de Deus, com essa igreja, nós abençoamos cada homem, cada mulher, cada fonte de renda. Espírito Santo de Deus, com o espírito de sabedoria, revelação no pleno entendimento do Senhor. Abrindo os olhos do nosso coração para frutificarmos, para crescermos na graça e na sabedoria do Senhor. É assim que eu abençoo mais uma vez a fonte de renda de cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, diga amém. Amém. Podeis assentar. Daqui a pouco, ao final, você vem trazer aqui, nesse gasofilaço, nesse baú vermelho, nesse negocinho bonito aqui. Se você precisar, de novo, se você precisar do Pix da igreja, eu queria só que a sua atenção, para mim dar os avisos, próximo domingo, às 9 horas, reunião de cobertura com o apóstolo lá em Taguatinga. O apóstolo abriu, essa reunião era para pastores e líderes, e o apóstolo abriu essa reunião para toda a igreja. Então, se você estiver desocupado às 9 horas da manhã no domingo, vá para lá, receber uma palavra
uma oração, uma imposição de mãos para ser acrescentado. Amém? Era para o apóstolo estar aqui, nós fizemos o convite, mas nós sabemos que a agenda do apóstolo é bem apertada. E ele está na 1ª de julho, mandou um abraço para a igreja, está socorrendo um ministério. Lá na 1ª de julho, sempre nesse meio de ano, ele está para lá no aniversário, então ele mandou um abraço para a igreja, mas para a gente aproveitar, quando não está um tempo sem ver o apóstolo, aproveita lá na segunda quinzena, agora no próximo domingo, no terceiro domingo de cada mês, terceiro domingo de cada mês, nós vamos para Taguatinga para ouvir uma palavra lá. Amém, igreja? Aviva Família de 18 a 20 de agosto. Diga assim, Aviva Família. 18 a 20 de agosto. Agora diz assim, eu vou. Alguns ficaram assim, não sei se eu vou. Esses que estão na dúvida, a gente ora para que espírito de coragem, trepidez surja no seu coração e que você vá. Amém? A taxa de inscrição é 180? 180 a partir de 12 anos, paga. Nós vamos ficar lá 3 dias na chácara sendo ministrados. Quem já fez, é bom que faça de novo, porque é uma bênção. Tá? Só a Viva Família. Quem foi para o acampamento sentiu um gostinho do que é a presença de Deus. A Viva Família é para renovar você com relação à sua casa. Amém, igreja? Então, é ministração de manhã, de tarde, de noite, e você fica lá comendo e bebendo na presença do Senhor. Amém? 1ª semana de setembro, seminário de homens e mulheres. Eu quero fazer reforço para esse seminário, porque muitas das transformações que acontecem na nossa vida conjugal, na nossa vida com os nossos filhos, na nossa vida com os nossos pais, não é de estarmos vindo domingo à noite na igreja. É de participarmos de um seminário específico para o nosso ministério. É ou não é? Você vem na igreja domingo, você escuta lá, o culto é 2 horas, passa correndo, você abraça o irmão, vai para casa. Agora o seminário fica ali, 12 lições tratando do seu ministério. Ministério de filho, ministério de pai, ministério de mãe, ministério de esposa. O que é que você está falando aí? São 8 lições, eu estou aumentando porque 12 é a consolidação, mas dá quase 12 encontros, da abertura até o encerramento. Então, você precisa de aplicar, eu digo isso, muitas das vezes tem encontro de casais, e a gente convida a igreja, e os casais falam assim, não vou, não preciso. Conversa. Eu preciso. Eu venho e faço todo seminário, eu ministro e sento para ouvir. Por quê? Porque o meu ministério de marido precisa ser desenvolvido dia após dia. Porque, de novo, não vos conforme com esse século. Porque se você conformar com ele, daqui a pouco você está parecendo a ele. Amém? Então, o seminário vai começar na 1ª semana de setembro. É isso mesmo, né? 1ª semana de setembro, de homens e mulheres. O investimento é um valor único de R$50, durante 8 semanas. A gente vai ficar aqui mais ou menos 10, porque tem o culto de abertura e o culto de encerramento, que é a entrega de diplomas. Amém? Eita, amém? Eu sempre falo para vocês repetir amém, sabe por quê? Para vocês saberem que vocês estão aqui. Amém? Próximo domingo, culto de celebração ao Senhor. Vamos ficar de pé? Você é o nosso convidado, você e a sua família. Coloque a mão no seu coração. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação, que os dons do Espírito Santo de Deus, eu repito mais uma vez, que os dons do Espírito Santo de Deus estejam evidenciados na sua vida, na sua mente, no seu coração. Que a paz, que o amor, que a alegria sejam abundantes na sua casa, na sua vida. É assim que eu ministro sobre você e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Está encerrado nosso culto. Quem trouxe dízimos e ofertas pode trazer para cá. Dê um abraço no seu irmão e deseja a ele uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus.